Boa tarde a todos. Boa Boa Primeiro, tarde. tarde. Boa muito tarde. obrigada pela presença e pela disponibilidade. Uhum. Meu nome é Tessa Monjane e estou aqui com as minhas duas colegas, a Ana Carolina e a Dibnoa Fernandes. Somos Ok. alunas do segundo ano de Ciência Política e Relações Internacionais. E o nosso trabalho, o nosso podcast, é para o âmbito da cadeira de cidadania e participação política. Vou começar por fazer uma breve contextualização do tema. Dizer primeiro que participação política refere-se ao envolvimento dos cidadãos nas atividades e processos que influenciam a tomada de decisões políticas, como é o caso do voto. E a escolha de Angola e Guiné-Bissau dá-se pelo fato de serem dois países que enfrentam ou enfrentavam desafios semelhantes. Como é o caso de Guiné-Bissau, que passou por golpes de Estado, e em Angola, que passou pela luta de independência e a guerra civil, que terminou em 2002. Primeiro, trazemos hoje os dois convidados, o Miguel Henriques, que é angolano, que de momento está a fazer ensino em História pelo ICED, e para representar Guiné-Bissau, trazemos o Papis Ju, que é licenciado em Ciência Política e Relações Internacionais e de momento está a fazer mestrado na UB. Podem, por favor, apresentar-se? Olá. Sim, vá. Miguel Muito Henriques, pode obrigado, ir. muito obrigado pela disponibilidade. Reitero as minhas saudações ao meu colega do painel, aos promotores desta caixa de diálogo, e dizer que a minha abordagem vai cingir-se sobretudo para aquilo que são os aspectos históricos que caracterizam Angola em várias etapas do próprio desenvolvimento político, nomeadamente da Angola pré-colonial, a evolução política até a proclamação da independência, a conquista da democracia, precisamente em 1992, e finalmente o fim da guerra civil e a criação de um ambiente político que permitisse o alargamento não somente daquilo que são os direitos civis, assim também como o alargamento daquilo que são os direitos políticos. E, por fim, apresentar os desafios da própria democracia em Angola e a perspectiva dos cidadãos face à natureza do nosso regime político, que, embora do ponto de vista constitucional considera-se um regime democrático, mas nós, enquanto acadêmicos, temos visão muito, ou seja, temos uma capacidade de avaliar a nossa Constituição transcendendo os limites político-partidários que podem nos dar a entender que estamos presentes a um regime bastante controverso e que alguns, mesmo sem hesitar, chegam a dizer que estamos diante de um autoritarismo constitucional. Entretanto, a minha abordagem vai seguir sobretudo nesses aspectos nos próximos minutos. Muito obrigada, Miguel. E agora vamos ouvir o Papis Ju, que vai apresentar-se. Olá, muito boa tarde. Estou muito feliz de estar aqui convosco e partilhar este momento. É muito importante porque sempre é interessante partilhar as ideias, sobretudo na participação política que estamos agora a fazer, no que refere aos nossos países. Nesse caso, vou falar da Guiné-Bissau, e para vermos junto, como de uma forma interativa, como é uma entrevista, né? De pergunta e resposta e intercâmbio. Então, vou falar, centrar-me muito mais sobre a participação política e como, desde a gênese da nação guinense, que sempre foi algo muito importante, essa participação política, no que podemos dizer que na base da luta e também da conquista que até hoje estamos a viver. E os constrangimentos também que sempre leva a uma pausa ou um retrocesso
nesse processo. Então, convosco estou aqui para partilhar a minha experiência, para saberem que tudo que vou dizer aqui, a autoria é meu, né? Então, respondi somente também eu. Muito obrigado. Muito obrigada, Papos. Então, para começarmos o nosso debate, a nossa conversa, neste caso, vou começar com uma pergunta que é para os dois, tanto para o Miguel como para o Papos, que é: quais são as vossas experiências ao longo do tempo dentro do contexto político, tanto angolano quanto guinense? Bom, quando remetem-nos uma questão de natureza sociopolítica do contexto angolano, por imperativo da nossa formação, normalmente temos a mania de recorrer para aquilo que são os aspectos históricos enquanto elementos que influenciaram para a construção do Estado angolano, do tipo de Estado angolano que temos hoje. Entretanto, com isso pretendo dizer que Angola, enquanto Estado, ela surge diante de correlação de força entre diversos atores, ou seja, Angola, enquanto país independente ou enquanto unidade política independente, surge de correlação de força entre, de um lado, as forças militares portuguesas que tentavam de todo modo, digamos, promover a manutenção do regime colonial e os interesses dentro daquilo que é o domínio colonial português no solo angolano ou na colônia ultramar. E, do outro lado, havia, então, as associações e depois que se formaram, se transformaram em movimentos de libertação nacional que procuravam, a todos os custos, mecanismo para a sua autodeterminação. Estou a falar precisamente dos movimentos de libertação que, com a evolução dos acontecimentos políticos, hoje transformaram-se em partidos políticos. Entretanto, estou com isto querer dizer que Angola, enquanto Estado, é novo, surge da correlação de força entre, de um lado, a elite colonial, ou seja, as autoridades coloniais, e do outro lado, os movimentos de libertação nacional, e que, a um dado momento, colidiram do ponto de vista interesse e resultou então aquilo que é, digamos, os princípios que culminaram com os acordos de Alvor em 1975, que legitimou o MPLA, Movimento de Libertação Nacional de Angola, a UNITA e a FNLA, enquanto movimentos legítimos que poderiam representar o povo que fazia parte da colônia de Angola no processo de negociação que culminaria com a nossa independência em novembro de 1975. Ora, criadas as condições para a proclamação da independência, houve, entretanto, a nível dos bastidores, negociações entre os movimentos de libertação nacional e as autoridades portuguesas, de modo que o cumprimento dos acordos de Alvor fosse posto em causa. Ou seja, se de um lado havia entre os movimentos de libertação nacional e as autoridades portuguesas a necessidade segundo a qual era preciso a proclamação da independência no dia 11 de novembro, mas dependendo de um conjunto de pressupostos, como, por exemplo, a criação de governo de transição, se por um lado havia essa exigência, por outro lado, os mesmos movimentos de libertação nacional procuravam negociar nos bastidores com as autoridades portuguesas as formas de aquisição do poder e do domínio da capital política em Angola, de modo que se pudessem construir o governo e ter o monopólio do controle do aparelho político do Estado. Entretanto, aquilo que era o espírito dos acordos de Alvor começou a ser violado na medida em que as autoridades portuguesas pudessem olhar para o movimento político, o movimento de libertação nacional que mais lhes convinha naquele contexto. É nesses termos que, entretanto, as autoridades portuguesas vão negociar precisamente com o MPLA, e o MPLA vai, de facto, digamos, vai violar parcialmente os acordos de Alvor,
com a conivência das autoridades portuguesas. Falo precisamente da linha 4 e 3 dos Acordos de Avor, que defendia o princípio segundo a qual havia toda a necessidade de criar condições para haver um governo de transição até em novembro de 1975, e depois a retirada paulatina das forças militares portuguesas e, consequentemente, a criação de condições para a proclamação da nossa independência. Entretanto, esse elemento falhou. Só para dizer que sobre a participação política, bem, posso dizer desde mais jovem, porque ainda sou jovem, né? Desde mais jovem, na participação nas associações, né? Na Guiné, eu participava numa associação que se chama Criança e Jovem em Ação. Então, aí, o nosso trabalho era para dar vozes às crianças e os jovens e tentar sensibilizar e dar essa educação cívica sobre os direitos das crianças e dos jovens, e também exatamente essa participação política, não necessariamente política ativa. Então, desde cedo, assim, comecei posso dizer assim, a minha participação política de uma forma não partidária, senão mais no que podemos dizer política ativa, como um leitor ou um ativista, ou como pode dizer. Então, é isso. É isso, sim. Então, essa experiência exprime-se mais em escrever, né? Porque eu não sou de fazer diretos para falar sobre a questão política, mas são conversas privadas, e também quando interessa, como na minha tese, é isso mesmo que eu falei, sobre a política e como a ideia de Amílcar Cabral pode ainda ser relevante na política guinense. Então, foi a minha tese para a licenciatura, ou para dizer monografia, né? Então, sempre tem sido uma paixão, para dizer. Que bom, que bom. Muito obrigada os dois por terem respondido às questões. Bom dia a todos, eu sou a Divina Fernandes Quadé e obrigada, Papis e o Henrique, por aceitarem o nosso convite, né? Bom, primeiramente eu vou começar pelo Papis. Papis, sabemos que a Guiné-Bissau é um país que enfrenta uma histórica instabilidade política. E pronto, desde a sua independência em 1974. E apesar de ter adotado um sistema multipartidário, a participação política efetiva dos cidadãos ainda é um desafio na Guiné-Bissau. Pronto, a minha pergunta é: qual é a importância da participação política ativa para o desenvolvimento da Guiné-Bissau, na tua opinião? Bem, a participação política é muito importante, sobretudo num país como nosso, que é a Guiné-Bissau, né? E é muito importante, e tem sido sempre importante desde, ou para assim dizer, antes da afirmação como nação guinense, né? Quando ainda é considerado província ultramarinha de Império Portugal. Então, sendo assim, como a Guiné, como diziam antes, a Guiné portuguesa, desde então, sempre, porque havia movimentos que reclamavam o que passava, porque não tinham voz e têm que trabalhar mais horas. E para quem conhece a história da Guiné, 3 de agosto marca um passo muito importante sobre a política e a participação política na Guiné-Bissau, onde os trabalhadores exigiam o respeito e também os direitos dos trabalhadores, e foram massacrados ali. E justamente foi também nesse acontecimento que nasceu, podemos assim dizer, uma política ativa que mobilizou muitas pessoas para começarem a luta de libertação nacional. Então, a participação política na Guiné-Bissau sempre faz parte dessa luta de resistência. Quanto para a população, comparando com o governo, o Estado, que às vezes não faz o que sempre prometeram. Então, os jovens, a população em geral, mostra essa participação muito ativamente, sobretudo no caso de ativistas,
e também as mulheres, e tudo isso construindo o que hoje podemos chamar da Guiné-Bissau. E esse processo, apesar que com muita turbulência, mas cada vez ganha mais espaço. Se constatarmos a história recente, ou o que está a passar agora, e também com a mobilização da população para sempre denunciar o que está a passar e os constrangimentos para falar, a liberdade de expressão, consideramos que ainda temos muito caminho para caminhar, mas também é um processo que está a desenvolver muito bem, que considera que a Guiné avança nesse processo para uma participação muito mais ativa. Pessoas como leitores estão a ficar mais conscientes de fazer as decisões a quem votar, tentando saber quem é o deputado do meu distrito, quem vai me representar no parlamento. Hoje em dia, na Guiné, a política se fala, né, no mercado, em casa, nos lugares de trabalho. Então, todas as pessoas hoje são conscientes dessa importância da participação política e como ele contribui para o desenvolvimento da democracia na Guiné-Bissau. Muito obrigada, Papis. Gostei da resposta. E pronto, agora indo para o Henrique. Angola. Bom, já em Angola, podemos dizer assim, a transição democrática após a Guerra Civil tem sido lenta e marcada por diversas limitações. E, apesar dos avanços, o domínio político do MPLA e a fragilidade das instituições têm também restringido a participação política efetiva da população. Eu também gostaria de fazer a mesma pergunta que fiz ao Papis, que é qual é a importância da participação política ativa para o desenvolvimento da Angola. Ora, a participação política é tão importante para a democracia como o sangue é importante para o corpo humano. Em nenhuma sociedade que se quer ou que se preze democrática, restringindo a participação política, a própria democracia em si desenvolve. É nesse contexto em que nós podemos considerar que a participação política define a qualidade do tipo de governo que tens e a qualidade de vida do cidadão, ou seja, a qualidade de um Estado e de um governo é proporcional à qualidade da participação política dos seus cidadãos. É com base a esse espírito que nós, angolanos, particularmente os jovens, a partir de 2018, construímos ou, criamos associações cívicas com o objetivo de influenciar não somente os parlamentares, mas também aquele que controla a sede do poder, no caso o presidente da República, a criar condições suscetíveis à realização de um dos elementos que complementa o Estado democrático de direito, que é, para o nosso contexto, a institucionalização das autarquias locais. No Guiné-Bissau, país do meu amigo, que faz parte, o meu colega do painel, por exemplo, há, as autarquias locais. Há também no Brasil, ou seja, em todo o PALOP existe a institucionalização das autarquias locais, existem eleições locais. Esse fenômeno, esse fato político faz com que muitos de nós angolanos, que ainda não vivemos essa realidade, nos sintamos atrasados em termos comparativos com os demais estados a nível da região dos países que falam língua portuguesa, entretanto dos PALOPs. É na base desse espírito que nós, enquanto jovens, olhamos para o contexto que se construía em 2017 e 2018, até porque era um contexto de transição de liderança do Estado, de José Eduardo dos Santos para João Lourenço, soprava os novos ventos, quer do ponto de vista de inclusão, quer do ponto de vista da abertura das instituições. Entretanto, nós jovens vimos aquela transição ou substituição de presidente da República como sendo uma oportunidade para multiplicar a nossa capacidade de intervenção na esfera pública, reduzindo deste modo o peso dos partidos políticos na definição dos interesses do destino da Angola.
É assim que criamos associações como, por exemplo, Projeto Agir, uma organização cívica fundada em Luanda, no município de Cacoaco, cujo objetivo é influenciar mais cidadãos a participarem da vida pública, e por isso mesmo uma das divisas era mais cidadania, menos militância, porque nós entendíamos que os partidos políticos, sobretudo o MPLA e a UNITA, ocuparam toda a esfera pública e isso condicionava o exercício de cidadania fora dos partidos políticos. Entretanto, nós definimos que mais cidadania, menos militância, como divisa para influenciar a participação de mais cidadãos para aquilo que são os temas do interesse público. Quais eram os métodos que o Projeto Agir enquanto associação cívica utilizava? Era a realização de debates, palestras, serões ou assembleias comunitárias, onde não existe um indivíduo que dirige ou que monopoliza o diálogo, o tema é lançado e vários cidadãos, várias pessoas vão interagindo. Entretanto, em todos os bairros da capital de Luanda, nós procuramos influenciar, através desse instrumento de mobilização, os cidadãos a ganharem consciência crítica e cívica, com o propósito de criarmos um amplo movimento nacional que pressionaria o governo a criar condições suscetíveis à realização das autarquias locais. Foi, entretanto, nesse contexto de 2018 a 2019, 2020, que nós criamos essas atividades, e dessas atividades resultaram outras associações congêneres do Projeto Agir. O somatório de várias associações que foram surgindo naquele período de tempo, 2018 a 2022, o somatório de todas essas associações a nível de Luanda e a nível do país, nós denominamos de Movimento Jovens pelas Autarquias. Entretanto, o somatório de todas as associações fez com que nós forjássemos uma única associação ou uma única plataforma que procurava, sobretudo, contribuir do ponto de vista institucional, através de reuniões a nível das instituições do Estado, e contribuir por via das manifestações públicas e pacíficas junto das instituições ou de órgãos de soberania. E a última manifestação realizada foi junto da Assembleia Nacional, visando pressionar o presidente da República e os partidos políticos com assento parlamentar a criarem condições legais para a institucionalização das autarquias locais. Com este todo cenário, o que eu quero necessariamente dizer? Quero dizer que a participação política no contexto angolano sempre variou de acordo ao desafio do próprio Estado. Se antes de 1975 os nacionalistas participaram na clandestinidade politicamente para a autodeterminação do Estado e conseguiram alcançar a independência, de 1975 a 2002, fim da guerra, as associações e outras organizações políticas participaram na vida pública para a conquista daquilo que são os ideais da democracia. Conquistada a democracia, pelo menos do ponto de vista constitucional, pensamos nós, da geração de 80 a 90, que é nossa inteira responsabilidade criar condições para influenciar os intérpretes do Estado a criarem mecanismos suscetíveis à realização das autarquias locais, que para nós constitui a terceira, a quarta maior conquista pública a nível nacional, a par da independência, da democracia e da paz em Angola. Nós entendemos que a democracia seria a quarta, as autarquias locais seriam a quarta conquista a nível nacional. E nós, enquanto jovens, do movimento Jovens pelas Autarquias, pensamos nós que os melhores instrumentos de luta são pacíficos, são todos os métodos pacíficos,
E um dos métodos mais eficazes da nossa luta é a manifestação de rua, que visa, sobretudo, pressionar as instituições do Estado a criar condições legais para institucionalizar o poder local, mormente as autarquias locais. Muito obrigada por responder essa pergunta, senhor Henrique. E assim entendemos que uma sociedade civil ativa e engajada politicamente pode contribuir para o desenvolvimento econômico e social de um país. E obrigada pelas respostas. Muito obrigado. Obrigado também pela pergunta.